Meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nessa nossa aula de hoje, nós iremos tratar sobre as propriedades e o ciclo da água, tá certo? A gente vai estar estudando sobre esse conteúdo muito importante, tá certo? Que é o ciclo da água, as propriedades que essa molécula apresenta, e ao longo da nossa aula nós iremos entender e aplicar os conhecimentos sobre as mudanças do estado físico da água, certo? Para explicar o ciclo da água, o ciclo hidrológico, e analisar suas implicações em vários setores, como por exemplo, a agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no provimento de água potável, que é aquela água que nós utilizamos na nossa vida cotidiana, e no equilíbrio dos ecossistemas, tá certo? E também reconhecer as ações humanas que geram impactos, tá certo? Para esse ciclo da água e que provocam alterações no clima terrestre. E a partir daí a gente vai discutir várias questões, tá certo? Que possam estar ocasionando esse desequilíbrio no ambiente, tá certo? Portanto, vamos agora começar a nossa aula de ciências sobre a água, sobre esse componente tão importante, né? A água, ela sem dúvida nenhuma, é a substância mais importante que existe para a nossa vida. Sem água, né, nenhum ser vivo seria capaz de sobreviver. Todos nós dependemos de água. E se a gente fizer um comparativo, a gente vai ver que o nosso planeta Terra, né, ele é coberto, cerca de todo o nosso planeta é coberto por 70% de água, tá certo? Portanto, se a gente tivesse um nome mais apropriado para chamar o nosso planeta, não deveria ser planeta Terra, deveria ser planeta Água. Porque apesar de ser chamado planeta Terra, a gente tem mais água do que terra. Cerca de 70% de todo o nosso planeta é composto por água. A gente tem muita água. No entanto, cerca de 97% dessa água, certo? Ela está lá nos oceanos. Tá certo? E apenas uma pequena parte dessa água, ela vai estar presente lá nos rios, nas geleiras e no subsolo, tá certo? E, além disso, a água ela possui uma grande capacidade de dissolver diversas substâncias, o que a torna o solvente universal. Portanto, toda vez que a gente ouvir falar numa substância que seja solvente universal, a gente vai estar falando na água, tá certo? Justamente porque ela tem essa capacidade de conseguir diluir outros tipos de substâncias, outros tipos de componentes. Então a gente vai começar a entender, né, como funciona esse ciclo da água, tá certo? O ciclo da água também é conhecido como ciclo hidrológico, tá certo? E esse ciclo ele vai estar ocorrendo através da mudança de estado físico desse componente, tá certo? Ou seja, através da passagem do estado sólido para o estado líquido, para o estado gasoso, através dos mais vários tipos de estados que a água possa ser encontrada, a gente vai então observar esse ciclo hidrológico no nosso meio ambiente. Então a gente vai observar, né, que a água ela vai evaporar, né? O primeiro processo dentro desse ciclo hidrológico, né? Digamos assim, é a evaporação, onde a gente vai ter lá a água nos rios, a água dos lagos, a água do oceano, através da luminosidade da luz do sol, ela vai então evaporar quando essa água ela é aquecida, né? Ela atinge uma determinada temperatura. Essa água ela vai passar então do estado líquido para o estado gasoso, através desse processo que nós chamamos de evaporação, tá certo? Então, dentro desse ciclo hidrológico, o primeiro processo que vai estar ocorrendo é a evaporação da água, ou seja, aquela água que está lá nos rios, nos lagos e nos oceanos, no estado líquido, ela vai, através da temperatura, tá certo? Né, proporcionada pela luminosidade, pela luz solar, pela luz do sol, essa temperatura vai fazer com que a água esquente, então ela vai evaporar e vai passar do estado líquido para o estado de vapor. E esse vapor, ele é menos denso, tá certo? Ele é mais leve. Ela vai então atingir camadas mais altas da nossa
atmosfera. E todo esse vapor de água vai formar aquilo que nós chamamos como nuvens. As nuvens que estão lá no céu, elas são formadas por vapor de água, tá certo? Toda essa água que vai evaporando, ela vai então, lá nas camadas mais superiores da nossa atmosfera, compor as nuvens, tá certo? E quando chega lá em cima, obviamente a temperatura é bem menor, são temperaturas mais baixas. E toda essa água que está no estado de vapor, ela vai passar por um processo que a gente chama que é um processo de condensação. Essa água ela vai condensar, tá certo? E então todo aquele vapor vai ser convertido em pequenas gotículas de água, tá certo? A água vai retornar para o seu estado líquido. E quando isso acontece, então vai acontecer um processo que nós chamamos de precipitação, que é quando vai chover, quando ocorre o fenômeno da chuva, tá certo? Então todo aquele vapor de água que evaporou, né, e foi formar as nuvens, quando essa nuvem ela vai ficando cada vez mais carregada, com cada vez mais vapor de água, essa água ela vai condensando, ela vai retornando para o seu estado líquido e então acontece a precipitação e então chove, tá certo? Então vai acontecer o fenômeno, né, natural da chuva, tá certo? Através desse processo da condensação. E então acontece aí a precipitação e toda essa água ela retorna, tá certo? Para o solo através das chuvas, tá certo? E lá no solo, obviamente, essa água ela vai infiltrar-se, tá certo? Através de um processo que nós chamamos de infiltração, essa água vai infiltrar no solo, vai ter como destino final os rios, os oceanos, ou então essa água também vai poder, né, ser acumulada lá no subsolo, formando lá os aquíferos. Por isso que muitas vezes quando a gente tenta, principalmente no sertão, né, nas regiões que tem pouca disponibilidade de chuva, né, as pessoas perfuram o solo naqueles chamados poços artesianos, né? Então, quando essas pessoas elas perfuram esse solo, chega um determinado momento que encontram água, tá certo? Começa a minar água. Toda essa água ela é acumulada nas camadas mais profundas do solo, porque justamente naqueles períodos que chovem, o solo ele filtra essa água e essa água acaba ficando acumulada lá nas camadas mais profundas. Por isso, quando a gente fura um poço, a gente encontra essa água potável, tá certo? Então, vamos lá recapitular o que eu acabei de mostrar para vocês, de explicar. A água ela vai evaporar, tá certo? Através lá da temperatura solar, né? Essa água evapora, forma as nuvens se condensam e então vai acontecer a precipitação, vai chover. E conforme chove, essa água vai escorrer e vai ter como destino final os rios, tá certo? E as camadas mais profundas do solo, tá certo? Como vocês conseguem observar aí no esquema aí que está projetado na tela da sua TV, tá certo? E como a gente vai conseguir ver mais uma vez, olha, a luz solar vai incidir lá na água, a água vai esquentar, vai evaporar, formar o vapor, esse vapor vai condensar, formar as nuvens, tá certo? Quando essa nuvem ficar bem carregada, vai então precipitar através da chuva e essa chuva vai escorrer pelo solo, parte da água vai infiltrar no solo e outra parte da água vai para os rios e oceanos, tá certo? Portanto, a gente observa que esse ciclo da água é um ciclo muito importante, tá certo? Importantíssimo, vital para a vida dos seres vivos, tá certo? Sejam os animais, como nós seres humanos, sejam para as plantas, tá certo? Nós seres humanos precisamos, por exemplo, da água para o funcionamento do nosso corpo. Tanto é que boa parte do nosso corpo, do corpo de nós seres humanos, é composto por água, tá certo? E também nós perdemos água para o meio ambiente através da transpiração. Quando a gente vai realizar uma determinada atividade física, quando a gente faz um esforço, quando a gente caminha, por exemplo, ou corre, a gente vai ver que a gente começa a suar, a gente começa a transpirar. Então isso demonstra, isso é a prova que o nosso corpo é formado por água também, certo? Um dos principais constituintes do nosso corpo é a água.
Então, conforme a gente faz um determinado tipo de esforço, a gente vai transpirar, a gente vai perder água para o ambiente, tá certo? Da mesma forma também acontecem com as plantas. As plantas, elas também transpiram, tá certo? Quando elas estão ali expostas sobre aquele sol muito quente, escaldante, as folhas das plantas vão transpirar e essa plantinha ela também vai perder água para o ambiente, tá certo? E a gente observa também que esse ciclo hidrológico ele é muito importante para uma atividade econômica fundamental para nós seres humanos, que é a agricultura, tá certo? Afinal, é através da agricultura, é através dessa atividade econômica que nós temos a produção de tudo aquilo que serve como nosso alimento, tá certo? Todas as plantas que servem para nosso alimento são produzidas através da agricultura, tá certo? E esse ciclo hidrológico é fundamental, porque imaginem se a gente tiver uma determinada plantação e não chover, né? Por exemplo, a gente está agora vivendo um período, né, em que estamos plantando milho. A gente está na época de plantar milho, né? Porque quando chegar lá, a época das festividades juninas, no mês de junho, esse milho ele vai estar justamente pronto para ser colhido. Então, nesse período que a gente está vivendo agora, se a gente plantar o milho e não chover, a semente ela não vai conseguir se desenvolver. A planta ela não vai conseguir se desenvolver. Portanto, a gente observa como esse ciclo de chuva, esse ciclo hidrológico é fundamental para essa atividade econômica, para a agricultura, que é importantíssima para nós seres humanos, tá certo? A água também é fundamental para a produção de energia. A energia que nós temos para iluminar esse estúdio, a energia que nós temos, né, para ligar aí a sua televisão, para que sua TV esteja ligada em casa, essa energia elétrica, muito dela é produzida através da água. Você sabia disso? Através das usinas hidrelétricas, tá certo? Que utilizam a força da água, tá certo? Para então impulsionar aquelas turbinas e formar e gerar energia. Portanto, se o ciclo hidrológico ele for desregulado, se não chover, tá certo, suficientemente para que os nossos reservatórios de água, as barragens, as hidrelétricas, elas estejam com os níveis de água adequados, a gente vai então ter uma menor quantidade de energia produzida e então a gente vai entrar num esquema de racionamento, tanto da água para o nosso consumo, quanto também da energia, tá certo? Tendo em vista que boa parte da energia que é produzida no nosso país, no Brasil, é produzida através das usinas hidrelétricas. Então a gente observa que a água é fundamental também para essa atividade econômica, tá certo? Algumas ações, né, existem algumas ações que os seres humanos, né, cometem que interferem nesse ciclo hidrológico, tá certo? Muito desse ciclo hidrológico se tornar desregulado se dá pelas ações dos seres humanos, né? Os seres humanos, eles infelizmente poluem a nossa atmosfera. Então, se essa atmosfera ela está poluída, né, o nosso planeta ele não vai estar em equilíbrio e, consequentemente, vai chover mais em determinadas regiões e menos em outras regiões, porque esse ciclo hidrológico ele vai ficar completamente desregulado. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês, tá certo? Como, por exemplo, de ações dos seres humanos que interferem nesse ciclo. O primeiro deles é a impermeabilização do solo. Ô professor, e como é que acontece essa impermeabilização do solo? Eu já citei para vocês na nossa aula que o nosso solo ele é permeável à água. A água, ela, quando bate lá no solo, ela infiltra nas camadas do solo e ela vai lá para as camadas mais profundas, tá certo? Só que nas grandes cidades, né, o asfalto, os calçamentos fazem com que, né, quando chove, a água ela não consiga penetrar no solo, ela não consegue infiltrar ali no solo, tá certo? Desregulando aí essa capacidade que o nosso solo tem de filtrar toda essa água e armazená-la nas camadas mais profundas, tá certo? Outra questão também que interfere é a poluição, tá certo? Através de quê, professor? Através da emissão de gases de efeito estufa. Por que de efeito estufa?
porque causam um aquecimento anormal do nosso planeta Terra, tá certo? E isso se dá através da queima de combustíveis fósseis. E quais seriam esses combustíveis fósseis? A gasolina e o óleo diesel, tá certo? Que é utilizado tanto nos automóveis, tá certo? Que nós utilizamos para nos locomover de um lugar para o outro, como também através das indústrias, tá certo? As indústrias também utilizam esse tipo de combustível e então acabam lançando para a nossa atmosfera uma grande quantidade de gases poluentes, gases que poluem o nosso planeta, tá certo? E outra questão que também interfere bastante nesse ciclo hidrológico, no ciclo da água, são as queimadas e o desmatamento. Afinal, quando a gente queima uma floresta, quando a gente desmata uma floresta, a gente vai estar afetando diretamente esse ciclo hidrológico. Por quê? Porque são as plantas, as árvores, elas transpiram. Como eu tinha dito para vocês, como nós seres humanos suamos, transpiramos, as plantas elas também transpiram. E quando essas plantas transpiram, elas liberam água para a nossa atmosfera. E quando elas liberam água na forma de vapor, esse vapor vai formar lá as nuvens e, consequentemente, posteriormente, vai formar aquelas nuvens carregadas que vai precipitar e, então, chover, tá certo? Se a gente não tem floresta, se a gente não tem árvore, então essa precipitação, essa evaporação, ela vai ser em uma quantidade bem menor e a gente vai acabar desregulando todo esse nosso ciclo da água, tá certo? Então, todas essas questões que eu acabei de citar para vocês, a impermeabilização do solo, a poluição da nossa atmosfera, a queimada das nossas matas, o desmatamento das nossas matas, todas essas questões são provocadas pelos seres humanos e interferem diretamente no ciclo hidrológico, no ciclo da água. Chegamos agora no momento de respondermos algumas questões importantes a respeito desse ciclo hidrológico. E vocês vão observar que através da explicação que nós tivemos na nossa aula, essas questões vão se tornar muito fáceis de serem respondidas, tá certo? Então eu vou ler o enunciado agora para vocês. Durante o ciclo da água, observamos a formação de nuvens, ou seja, ao longo do ciclo que eu mostrei para vocês, nós observamos a formação de nuvens, tá certo? Através lá dos vapores que sobem, do vapor da água no estado gasoso, que ocorre graças à transformação do vapor da água em pequenas gotículas. Essa mudança do estado gasoso para o estado líquido é chamada de... Ou seja, o que a questão está querendo saber é que a mudança do estado gasoso, quando a água evapora, ela vai lá formar as nuvens. E essas nuvens, elas precipitam, elas vão se condensando, até que elas fiquem bastante carregadas e chovam. Que processo é esse de transformação da água do estado gasoso para o estado líquido? Será que era evaporação, solidificação, sublimação, fusão ou condensação? Eu tenho certeza absoluta que aí em casa vocês assinalariam a letra E, a condensação. Quando a água ela passa do estado gasoso para o estado líquido, formando pequenas gotículas que vão precipitar, formando as chuvas, nós chamamos esse processo de condensação, tá certo? Outra perguntinha. A água é uma substância presente em grande quantidade na superfície terrestre. A gente aprendeu ao longo da nossa aula que sim, que a água é uma importante substância que tem uma grande quantidade na nossa superfície terrestre, sendo encontrada nos estados líquido, gasoso e sólido. O maior reservatório de água do planeta é, letra A, as geleiras, os rios, os lagos, os oceanos ou os organismos vivos. A gente sabe que nas geleiras existe uma grande quantidade de água, mas que está ali no estado sólido. Os rios também têm uma grande quantidade de água, mas será que é maior do que a dos oceanos, por exemplo? E aí, dentre todas essas alternativas, quais desses locais apresentam o maior reservatório de água do planeta?
Nos organismos vivos também tem água. Eu também citei para vocês ao longo da nossa aula que nós, seres humanos, e as plantas também têm na sua constituição água. Mas será que essa água é o maior reservatório que existe no nosso planeta? Eu tenho certeza que aí vocês teriam assinalado a letra D, não é isso? Nós citamos ao longo da nossa aula que são nos oceanos onde estão a maior quantidade de água do nosso planeta, tá certo? Cerca de 70% da água do nosso planeta está presente lá nos oceanos, tá certo? E agora eu queria propor para vocês uma experiência, tá certo? E essa experiência tem a ver com aquilo que nós aprendemos aqui a respeito do ciclo hidrológico, tá certo? Eu vou propor que vocês, em casa, peguem um copo, preencham com água e lá na janela da sua casa, aquela janela que recebe uma maior incidência de sol ao longo do dia, coloquem aquele copo pela manhã cedo, tá certo? E no final da tarde, observem o quanto de água, né, tem dentro do copo. Portanto, você vai preencher o copo com um pouco de água, com uma régua. Você vai ali medir, tá certo? Vai marcar o nível da água do copo e ao final da tarde, com a mesma régua, você vai aferir, vai medir o nível da água e vai observar o que é que aconteceu, tá certo? Ao longo do dia. Será que aquela água, será que o copo ainda possui a mesma quantidade de água que tinha no início do dia, né? Ou será que ao longo do dia, conforme a luz solar incidiu ali naquele copo com água, será que a água de certa forma evaporou e diminuiu ali a quantidade de água que tinha no copo? Então, é essa experiência que eu proponho para vocês. Pega um copinho com água, coloca lá na janela de casa ou no quintal de casa, naquele local onde incida sol e lá no final do dia observem o que é que aconteceu. E lá na escola, né, conversem e dialoguem com seus colegas, né, para saber se de repente um coleguinha se apresentou as mesmas, se aconteceu exatamente a mesma coisa. Será que o nível da água nos copos baixou na mesma proporção? Ou será que, de repente, o nível da água de um determinado copo ficou um pouco acima do que o nível da água do copo do coleguinha, de repente porque o sol que incidiu na janela lá da casa daquele colega foi maior do que o sol que incidiu na janela da casa do outro colega? Então, façam essa experiência e discutam na escola com o seu professor também, tá certo? Para debaterem e aprendermos ainda mais a respeito desse ciclo hidrológico que é tão importante, tá certo? Então agora vamos revisar algumas das principais questões que nós aprendemos na nossa aula. O ciclo da água é fundamental, é de fundamental importância para os seres vivos. A gente aprendeu que esse ciclo da água ele é fundamental. Afinal, a água ela é vital para nós seres vivos, tanto os animais quanto os vegetais. Nós também aprendemos que implica diretamente em atividades econômicas, como a energia elétrica e a agricultura, né? Nós aprendemos que a água ela é fundamental para a produção de energia, através lá das hidrelétricas, e também ela é fundamental, né, na agricultura, tá certo? Afinal, as plantações, elas dependem do ciclo da água, elas dependem desse ciclo hidrológico. E também aprendemos que algumas ações humanas, elas interferem negativamente no ciclo hidrológico, afetando o clima como um todo. E aí eu citei para vocês a questão da impermeabilização do solo, eu citei para vocês a questão da poluição da nossa atmosfera, eu citei para vocês a questão do desmatamento, a questão da queimada das nossas florestas. Todas essas ações são ações que os seres humanos provocam que acabam afetando todo esse ciclo hidrológico, todo esse ciclo da água, tá certo? Portanto, eu espero que vocês tenham aprendido bastante a respeito desse assunto tão importante. Aqui estão as referências da aula que nós produzimos. Eu agradeço a vocês pela atenção que vocês tiveram aí de casa. O meu muito obrigado. Caso tenham alguma dúvida, leve até o seu professor, até a sua professora, que eles terão a maior satisfação em sanar essa sua dúvida, tá certo?
Um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de Ciências da Natureza.